Deus é tudo para nós, é tudo que nós temos nessa noite. Como é bom poder estar na presença de Deus, como é bom poder sentir a presença de Deus. Maravilhoso é estarmos lançados aos pés do Senhor. Irmãos, tivemos alguns problemas aqui com a nossa transmissão no Facebook, na verdade no YouTube, e a gente acabou derrubando aquela live por problemas técnicos aqui, mas a gente está transmitindo pelo Facebook. Então, vocês que estão nos acompanhando aí, o pessoal que estava pelo YouTube, provavelmente migrou agora para o Facebook. Foi um problema na internet aqui, a gente está trabalhando para resolver para o próximo culto, mas não deixando de entregar para você a transmissão do nosso culto hoje aqui. Então, queridos, nós temos alguns anúncios a fazer, algumas informações para dar aos irmãos, e a primeira delas é a respeito das nossas contribuições, que são de muita importância, e nós temos reforçado isso durante os cultos. Você que é membro dessa igreja, você que está assistindo essa live, que Deus tocar no seu coração, você sentir o desejo de contribuir, de ajudar, que você faça segundo Deus colocar no seu coração. Há uma necessidade grande, o tempo é de crise, eu sei, mas a igreja tem alguns compromissos para honrar, enfim. Nós precisamos da sua ajuda, precisamos da sua colaboração. Provavelmente vai ser colocado aí na descrição, nos comentários, o número da conta bancária da igreja. É uma conta poupança, então caso você for fazer um depósito, precisa ser adicionado depois do dígito /500 para que o seu depósito seja validado. Também o pastor está aqui na igreja durante os dias de culto, terças, quintas, pela manhã. Então você pode vir à igreja, deixar sua contribuição se você tiver alguma dificuldade para estar transferindo. Enfim, existem inúmeras possibilidades de você estar contribuindo, ajudando. O telefone do pastor, o telefone da missionária irmã Ilma estão disponíveis também. Então, Deus colocando no seu coração, faça a sua contribuição e nos ajude. Amém? Eu queria compartilhar uma palavra com você nessa noite. Uma palavra bem conhecida. Se encontra no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Hoje a gente já explorou bastante a levita Kate. Geralmente a gente traz a pessoa para cantar mais um hino, mas hoje a gente não vai fazer dessa forma. Ela cantou, chegou cedo, ensaiou aqui, enfim. Então a garganta já está bem, já gastou bastante. Mas no finalzinho ela volta para poder louvar a Deus com mais uma bela canção. Irmãos, primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Eu queria ler com você no versículo de número 34. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 34. Vamos estar fazendo também no final uma oração pela sua vida, para que Deus abençoe a sua casa. Mas eu quero compartilhar essa palavra com você. Eu queria que você prestasse bem atenção. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 34, diz assim: Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Essas semanas que se passaram, eu tive o desejo de dar uma lida nos livros de Samuel, com interesse em ver a história desse homem que intriga. É uma história muito intrigante, e o que mais chama a atenção é o título que Davi recebe de homem segundo o coração de Deus. E esse título ele é intrigante, e a vida desse homem se torna
algo assim que causa curiosidade. Como um homem que errou tanto pode ser tão amado por Deus? Como um homem que falhou tanto pode ser chamado de homem segundo o coração de Deus? E eu quis investigar isso. Eu quis, na verdade, saber qual era o segredo de Davi. Porque Davi, ele se demonstra muitas das vezes contrário à vontade de Deus, fazendo aquilo que não agrada a Deus. Ele é egoísta, ele é assassino, ele adultera, ele comete não só pecados, mas ele comete crimes. E mesmo assim, ele mantém uma intimidade com Deus, ele mantém um relacionamento com Deus. E isso chamou muito a minha atenção. E aí eu fui analisando ponto a ponto a história de Davi, e eu percebi que quando Deus escolhe Davi, Davi é alguém que vive num contexto de rejeição. Ele é um menino que vive em uma casa onde aparentemente ele não é tão valorizado. E Davi, ele não vai executar o seu serviço, ou não vai viver a sua vida pautado nas coisas ruins que acontecem a ele, ou da forma ruim que as pessoas o tratam, mesmo sendo da sua própria casa. O fato de os irmãos de Davi não o tratarem bem, o fato de tudo indicar que o seu pai não lhe dava tanta honra ou lhe tratava tão bem, isso não faz Davi viver como um coitado. Davi não se vive lamuriando. Pelo contrário, Davi também não faz pirraça como um filho que, quando não recebe o que quer do pai, começa a fazer algo para desagradar o pai de propósito. Davi, ele age totalmente o contrário do que um jovem, um adolescente naturalmente agiria. Um jovem normal, se o pai o tratasse mal ou fizesse algo que não o agradasse, bastaria o pai dar algo para ele fazer ou algo para ele cuidar, e ele descontaria o seu sentimento de tristeza, de angústia na obra que o seu pai o deu a fazer. Mas Davi não. Davi, ele cuida das ovelhas do seu pai de uma forma tão fiel, e ele é tão leal ao serviço, e a lealdade e a fidelidade de Davi está indo além da forma como ele é tratado. Por mais que ele seja rejeitado, o serviço que lhe foi dado a fazer, ele vai fazer bem. Por mais que ele seja maltratado, o que ele precisa fazer, o que ele tem para fazer, a obra que ele executa, não está ligada à forma como as pessoas o tratam. E o que ele vai descrever para Saul é algo muito interessante, porque quando ele vai enfrentar Golias e ele está querendo explicar para Saul que ele tem condições de enfrentar o gigante, ele vai dar um testemunho de quando ele cuidava das ovelhas do pai, dizendo que certa vez veio um urso ou um leão e pegou uma dessas ovelhas, um desses cordeiros, e o texto fala que Davi está indo atrás desses cordeiros, Davi está indo atrás desse animal. E eu queria que você imaginasse a cena. Se você vê Discovery Channel, se você vê algum canal de natureza na sua casa, você entende que um leão, quando morde, ele morde para matar. Um leão, quando morde, ele morde para destruir. E a gente está falando de um cordeiro, e o cordeiro não é uma ovelha formada. O cordeiro é o que seria uma ovelha no seu estado mais jovem, é uma ovelhinha jovem, frágil, é um filhote de ovelha. E aí você pensa, um leão abocanhando um filhote de ovelha e disparando, e Davi indo atrás desse leão que está com um filhote de ovelha na boca. E Davi não desiste de perseguir o leão até conseguir alcançar esse leão, e não bastando alcançar, ele agora trava uma briga com esse leão, e ele diz que vai tirar da boca do leão esse cordeiro. E aí, queria que você pensasse em que estado esse cordeiro deveria estar. Um cordeiro filhote abocanhado por um leão selvagem, sendo carregado, e mesmo assim, Davi indo atrás, resgatando esse cordeiro, que provavelmente, se não está morto, está muito debilitado, totalmente machucado. E aqui eu começo a decifrar o coração de Davi. São nessas atitudes que eu começo a entender por que Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi está colocando a sua vida em risco por algo que é menos valioso do que ele,
Porém, mesmo que o cordeiro possa estar quase morto ou não ter mais solução, Davi arrisca a sua vida por um cordeiro que possa estar ferido ou morto, mas ele está se colocando na linha de frente para poder trazer de volta para a casa do seu pai e colocar de volta no lugar e mostrar para o pai que ele está executando o serviço dele, independente da forma como ele é tratado naquela casa. Eu conheço algumas pessoas que, dependendo do lugar que elas estão, que se elas não forem tratadas do jeito que elas querem, elas começam a fazer de tudo para sair daquele ambiente. Conheço algumas pessoas que, se não receberem um tratamento que elas acham adequado para elas mesmas, elas começam a arquitetar planos e começam a fazer coisas e começam a querer chamar a atenção e começam a querer talvez fazer o seu serviço mal feito só para chamar a atenção, para poder receber aquilo que acham que devem receber. Mas Davi não está agindo de uma maneira leviana, Davi não está agindo de uma maneira maldosa. Davi está mantendo a sua fidelidade e a sua lealdade ao serviço que o seu pai o havia mandado fazer, independente das circunstâncias e daquilo que está acontecendo com ele. Davi coloca a vida dele em risco por algo que talvez esteja morto. E aí, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Se realmente é importante para você, não desista de correr atrás daquilo que realmente é importante para você. Se realmente faz sentido para você, não desista. Ah, mas está na boca do leão, não tem problema. Mas provavelmente já não tem mais jeito. Enquanto você estiver lutando, ainda há um jeito. Enquanto você não desistir, ainda pode haver uma solução. Enquanto você não parar, Deus ainda pode fazer um milagre. Tem gente que vê que o leão veio e abocanhou e a pessoa já desiste e vai dizer: acabou. Acabou meu casamento, acabou minha vida, não tem mais o que fazer. Não é porque está na boca do leão que não tem mais jeito. Deus é o leão da tribo de Judá e Ele manda eu te dizer nessa noite: não desista. Se realmente é importante para você, vá atrás. Mas e se estiver morto? Você serve a um Deus que tem poder para ressuscitar dos mortos. Mas se estiver doente, você serve a um Deus que tem poder para curar. Mas se todo mundo disser que não tem mais jeito, não tem problema. A palavra de todo mundo não é maior do que a palavra do teu Deus. Deus te diz: continua, persevera, vá em frente, porque na tua fidelidade e na tua lealdade eu vou mostrar para aqueles que estão ao teu redor que você é um homem segundo o meu coração. Você é uma mulher segundo o meu coração. Outro detalhe que eu vejo, porque Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque ele é ungido rei dentro da sua casa. E mesmo depois de receber a unção de rei, mesmo depois de ouvir da boca do profeta, do sacerdote, que ele seria o novo rei de Israel, a unção que caiu sobre a cabeça de Davi, a exaltação de Deus que chegou para a vida de Davi, não mudou a essência de Davi. Davi continuou sendo o mesmo menino simples, na mesma casa, fazendo as mesmas coisas. Tem gente que basta receber uma posição de autoridade, já começa a se rebelar contra a sua própria casa. Basta ele sair de uma posição onde ele estava por baixo e um pouco para cima ele começa a pisar nas pessoas. Davi foi ungido rei na presença dos seus irmãos, mas em momento nenhum ele exigiu que os seus irmãos o tratassem como rei. Ele foi ungido como rei na presença do seu pai dentro da sua casa, mas em momento nenhum ele tratou os seus irmãos como seus servos ou seus súditos. Pelo contrário, ele continuou cuidando de ovelhas, talvez sendo maltratado pelos irmãos. A exaltação chegou na vida de Davi, mas Davi não começou a se achar por causa disso. Olha só que interessante, mesmo sendo ungido rei, tem uma ocasião que o pai dele diz: leva essa marmita para os seus irmãos. Eles estão no campo de batalha. E Davi, ao bar de um jumento, coloca a marmita nos ombros ou em cima do colo, não sei. E lá vai o rei de Israel, sentado em um jumentinho, levando comida para aqueles que o desprezavam, levando alimento para aqueles que faziam pouco caso dele, levando comida para as pessoas que talvez deixariam ele morrer de fome. Esse é o segundo ponto, porque eu entendo que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Porque quem é segundo o coração de Deus não paga o mal com o mal. Quem é segundo o coração de Deus,
Mesmo que a sua casa te trate mal, você não deixa a sua casa morrer de fome. Quem é segundo o coração de Deus, entende que se alguém te faz um mal, você deve devolver o mal com um bem. E Davi está indo levar comida para os seus irmãos. Então você entende, ele sabe que é rei de Israel. Mas mesmo assim ele continua sendo obediente ao seu pai e servindo aos seus irmãos. Parece que na mente do mundo, se eu sou ungido rei, na verdade as pessoas precisam me servir. Na verdade, se eu sou rei, não sou eu que obedeço ordens, eu dou ordens. Davi é constituído rei, tem uma unção para reinar, mas ele continua obedecendo o pai e alimentando os irmãos. Continua obedecendo o seu pai e dando comida aos seus irmãos. Eu preciso que você entenda isso. Um homem segundo o coração de Deus, ele está acima das desavenças. Um homem segundo o coração de Deus não guarda ressentimentos. Um homem segundo o coração de Deus libera o perdão antes das pessoas pedirem perdão. Eu tenho certeza que todos aqueles irmãos de Davi deviam desculpas para ele, e nenhum lhes pediu desculpa, mas no coração de Davi todos eles já estavam perdoados. Não, se você quer ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, não esperem as pessoas que te devem desculpas vir pedir perdão ou desculpas para que você libere o perdão. Libere o perdão antes daqueles que te fizeram mal te pedirem perdão. Porque quando você libera o perdão, você está mostrando para o céu que você é um homem segundo o coração de Deus. Terceiro ponto, que eu entendo que Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque ele sabe respeitar o tempo de Deus para a vida dele. Ele agora é servo de Saul, sabendo no seu coração que aquele trono que Saul está sentado é dele, sabendo que aquela coroa que está na cabeça de Saul é para ele, sabendo que aquele palácio é para ele, e ele está dentro de um lugar que ele sabe que é para ele, mas que ele ainda não está ocupando a posição, a cadeira, exercendo o cargo, mas ele tem maturidade suficiente para entender: o que é meu, ninguém vai tomar. O que é meu vai chegar no tempo de Deus. O que Deus disse que é meu, eu não preciso correr atrás. Ele teve chances de matar Saul, porque Saul começou a se irritar contra Davi, porque quando Davi derruba o gigante, as mulheres começam a cantar: Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Isso coloca algo no coração de Saul, e Saul começa a se levantar contra Davi, querer matar Davi. É uma perseguição ferrenha. E em 2 ocasiões, Davi tem a vida de Saul nas suas mãos para o matar. Eu conheço algumas pessoas que, se tivessem a oportunidade de matar alguns ministérios para ocupar o lugar dessas pessoas, não pensariam 2 vezes. Eu conheço algumas pessoas que, se tivessem a oportunidade de espalhar uma calúnia para ver alguma igreja ser destruída, ele não pensaria 2 vezes antes de abrir a boca e espalhar o pecado, espalhar a calúnia, só para ocupar o lugar, só para pegar os membros, só para tomar conta da região. Eu conheço algumas pessoas que, pelo que eu entendi, não tem como ser pessoas segundo o coração de Deus, porque quem é segundo o coração de Deus toma atitudes que Jesus tomaria, toma atitudes de alguém que de fato é segundo o coração de Deus. As mãos de Davi estavam em Saul, ele podia ter o matado, mas o que sai da boca dele é: ai de mim, tocar no ungido do Senhor. Por mais que Saul havia sido rejeitado, ainda havia uma unção sobre a cabeça dele. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida: não faça mal ao ungido de Deus. Mas ele pecou, não faça mal ao ungido de Deus. Mas ele está errado, não faça mal ao ungido de Deus. Mas ele tomou atitudes que são contrárias à vontade de Deus. Não cabe a mim e não cabe a você repreendermos os ungidos de Deus. Se Deus ungiu, é Deus que vai dar um jeito. Se Deus levantou, é Deus que tem autoridade também para abater. Então não tente abater quem Deus levantou, porque quem levantou Saul foi o próprio Deus. Então não adianta Davi querer derrubar Saul, porque se foi Deus que levantou Saul, só Deus para derrubar Saul. Então não tente fazer o trabalho de Deus. Quem é segundo o coração de Deus, terceiro ponto, sabe esperar o tempo de Deus
para ele. E o quarto e último ponto, e aqui eu encerro. Davi cometeu um pecado terrível. E talvez nesse ponto eu tive mais dificuldade de entender o homem segundo o coração de Deus. Porque o homem segundo o coração de Deus, para alguns religiosos, é aquele que não peca. O homem segundo o coração de Deus, para alguns religiosos, é aquele que é santarrão, aquele que não tem nenhum defeito. Não, tenho uma notícia para você. Homens segundo o coração de Deus também cometem pecados. Homens segundo o coração de Deus também erram. Homens segundo o coração de Deus também falham. Homens segundo o coração de Deus também fazem aquilo que não é para fazer. Eliabe, mas então como eles continuam sendo homens segundo o coração de Deus? Porque o que define um homem segundo o coração de Deus não é o momento em que ele está errando, é o momento que ele é depois do erro. É o que ele faz depois de errar. O que define um homem segundo o coração de Deus não é o pecado dele, mas é a posição que ele toma depois do pecado. O que determina um homem segundo o coração de Deus não é o momento do erro dele, mas é a atitude que ele toma depois de errar. Davi errou de uma maneira triste, desastrosa. Adulterou com Betseba, matou o marido de Betseba, e mesmo assim continuou vivendo normal até que o profeta enviado por Deus tem uma repreensão para a vida dele. E quando ele ouve a repreensão, ele toma uma atitude. Quando ele ouve a repreensão, ele entra no seu quarto e ele escreve um dos salmos mais lindos que eu já li na Bíblia. E ele começa a escrever: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Ele começa a escrever: não retires de mim o teu espírito. Davi, nesse momento de arrependimento, mostra para mim e para você que um homem e uma mulher segundo o coração de Deus é aquele que se arrepende dos seus erros, é aquele que se arrepende dos seus pecados, é aquele que aceita a repreensão e muda, é aquele que aceita o conselho do sábio e toma um novo rumo para a sua vida. Então nessa noite eu trouxe para você 4 pontos de um homem segundo o coração de Deus. E vai depender de você tomar uma decisão de viver a partir desses conselhos que te foi dado nessa noite. Seja um homem segundo o coração de Deus, seja uma mulher segundo o coração de Deus, para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Que nessa noite essa palavra alcance o seu coração, alcance a sua vida. Entenda que Deus te ama, e porque Ele te ama, Ele deseja que você seja um homem e uma mulher segundo o coração dele, porque só um homem segundo o coração de Deus vai experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Aí na sua casa você pode fechar os seus olhos. Quero orar pela sua vida. Senhor Deus, muito obrigado pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã, que se disponibilizou nesse tempo a se curvar diante da tua presença, a adorar o seu nome, a levantar voz em adoração a ti. Pai, em nome de Jesus, muitos que estão dentro das suas casas estão vivendo momentos de conflitos, estão vivendo momentos de dificuldades, mas eu quero crer que todos eles desejam no íntimo do seu coração ser pessoas melhores. Desejam sim te agradar, Senhor. Nós pecamos, nós erramos, e muitas das vezes nós nem sabemos o que fazer depois de pecar. Muitas das vezes nós nem sabemos que atitude tomar em relação ao céu depois de cometermos um erro. O nosso coração se inclina para o mal, mas nessa noite, após essa instrução da tua palavra, nós queremos mudar a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar. Quando ouvimos uma repreensão, nós vamos acatar para podermos melhorar. Quando formos exaltados, nós não vamos nos sentir melhor do que os outros. Nós não vamos, Senhor, derrubar ninguém para poder chegar no lugar desejado. Nós não vamos puxar o tapete de ninguém. Nós não vamos destruir a vida de ninguém para construir a nossa. Nós vamos obedecer, Pai, às suas ordens. Nós vamos alimentar aqueles que nos fizeram mal. Nós vamos fazer o bem para aqueles que nos maltrataram.
Nós vamos orar, Senhor, e pedir bênçãos do céu para aqueles que liberam palavras de maldição para as nossas vidas. Nós queremos ser homens e mulheres segundo o teu coração. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Deus, a alcançarmos esse lugar. Ajuda-nos, Senhor, a alcançarmos essa posição diante de Ti, até que ouçamos dos céus que somos segundo o seu coração. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu perdão, obrigado pela tua palavra, Senhor, nessa noite para as nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vou chamar a Kate, ela vai estar louvando e logo em seguida o Abner vai estar orando e encerrando essa reunião. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Poderoso é o nome de Jesus. Glória a Deus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora estás. Os céus te adoram, proclama tua glória, pois ressuscitaste viver. A morte venceste, a morte venceste.
que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de glória a Deus. Oh Deus, maravilhoso. Depois de um culto maravilhoso desse, basta somente nós agradecermos a Deus pelo privilégio de poder compartilhar com os nossos irmãos essa comunhão, essa alegria. Quero agradecer a Kate, que não mediu esforços para estar aqui, o evangelista irmão Eliabe. Quero agradecer a você que está conosco nessa empreitada. A tendência é só a gente melhorar. E nós aguardamos todos vocês no próximo culto. Estaremos aqui firmes para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Oremos. Senhor Deus e Pai, nesse momento queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de te louvarmos, de te engrandecermos, de entoarmos louvores a ti, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que em nossos corações, Senhor, ela possa fazer morada, possa frutificar, possa florescer, ó Deus. Leva-nos em paz, Senhor, e esteja com cada um, Senhor, que está no seu lar, com cada família representada. Senhor, nós te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a volta de Jesus, e todos digam amém. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.